Espero que consigam ouvir-me neste ambiente agitado. O Miguel falará do futuro, o Pedro presume que fique com o presente e eu provavelmente, como historiador, fiquei com o passado. Se quisesse ficar com outro tempo, deveria ter escolhido outra profissão. Bem, estamos aqui para falar do 5 de julho, e agora vou começar por falar do 5 de julho de há 40 anos, de 1979. Esse foi o dia em que os líderes do PSD, do CDS e do PPM, do Partido Popular Monárquico, Francisco Sá Carneiro, Diogo Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Teles, assinaram um acordo, aliás um compromisso pré-eleitoral, que deu origem à Aliança Democrática. Esse projeto seria completado em setembro com um acordo entre o PSD e um grupo que era o grupo dos reformadores, de dissidentes do Partido Socialista, que integrava pelo menos dois importantes ex-ministros socialistas, António Barreto e José Medeiros Ferreira. E isto deu origem a esse movimento, a essa força eleitoral que disputou as eleições intercalares de dezembro de 1979 e que ganhou com uma maioria absoluta e que disputou também 2 semanas depois as eleições autárquicas, que também venceu na maior parte das câmaras municipais, incluindo na Câmara Municipal de Lisboa. Uma cidade onde 4 anos antes o CDS certamente, mas também nem o PSD conseguiam ter atividade à vontade, livre, passou a ser governada pela Aliança Democrática, com o Presidente Nuno Cruz Abcacis, com o Presidente da Câmara da Aliança Democrática. Isto é a ideia da transformação que foi este ano de 1979 na política portuguesa. Para tentarmos perceber o que é que foi a Aliança Democrática, podemos começar talvez por analisar o que estava no nome, Aliança e Democrática. Primeiro vou falar do adjetivo a democrática. Ambos os termos, Aliança e Democrática, são importantes, mas vou começar pelo democrática. O democrática não significava apenas a adesão dos partidos que a compunham ao regime democrático, significava mais do que isso. Significava o esforço para ultrapassar aquilo que Francisco Sá Carneiro, desde 1977, andava a chamar uma semidemocracia. Era uma semidemocracia que existia em Portugal e era para uma democracia completa, era para atingir uma democracia completa que a Aliança Democrática se formou. Nesta semidemocracia havia eleições. E havia eleições limpas, as primeiras eleições, o primeiro sistema eleitoral limpo e livre da história de Portugal. E por isso mesmo é que a Aliança Democrática pôde ganhar as eleições de dezembro de 1979. Mas o resultado da vontade que se manifestasse nessas eleições continuava a estar limitado por entidades que não resultavam de qualquer processo eleitoral, nomeadamente um Conselho da Revolução, isto é, um órgão militar, que continuava com o direito de veto sobre a legislação, tendo uma comissão constitucional como apoio, mas continuava a vetar a legislação. O que quer dizer que quem estava no governo estava sob a tutela desse Conselho da Revolução, um órgão que não tinha paralelo em nenhuma democracia na Europa. Isto marcava a diferença entre a democracia portuguesa e qualquer outro regime democrático na Europa Ocidental. Tinha este órgão não de origem militar, de origem revolucionária, que desde 1976 presidia um sistema em que se presumia que o governo fosse o resultado da vontade expressa pelos portugueses em eleições. Também era uma semidemocracia porque, tendo os portugueses muitos direitos políticos, sociais, continuavam a não ter direitos económicos fundamentais. A Constituição limitava os setores em que os cidadãos podiam ter atividade.
imensos setores fundamentais da economia não estavam reservados para o Estado, depois das nacionalizações de 1975. Havia, para além dessa limitação de setores considerados-chave pelos revolucionários, havia também dúvidas sobre a propriedade. Havia áreas do país em que não se percebia a situação da propriedade. Por exemplo, no caso do Alentejo, continuava a haver imensas propriedades ocupadas por organizações dirigidas por um partido, o Partido Comunista, que tinha ali uma espécie de um pequeno país à parte, e não era claro se aquilo era o resultado último, digamos, parque jurássico da Revolução de 1974-75, como era a base a partir da qual a Revolução poderia prosseguir, voltar e alastrar no resto do país. Havia dúvidas sobre a propriedade. Para além de haver dúvidas sobre a propriedade de todas as pessoas que tinham sido expropriadas em 74, 75 e cujos direitos continuavam a não ser reconhecidos pelo Estado claramente. Havia também um outro problema em relação a do ponto de vista de uma democracia económica, que eram as políticas que estavam a ser seguidas pelos governos desde 1976 para viabilizar esta situação portuguesa. E eram as políticas de desvalorização e de inflação. De tal maneira que muitos dos rendimentos que artificialmente o Estado iam distribuindo pelas pessoas estavam a ser pura e simplesmente comidos pelas políticas estatais em termos monetários. Isto queria dizer que, havendo uma democracia ou havendo princípios, garantias, direitos em termos políticos e sociais, não havia de facto uma democracia económica. Isto é, não estava garantida a autonomia dos indivíduos, das famílias, das comunidades até perante o Estado. E, portanto, não havia aquela base económica da liberdade política. Num país em que todas as pessoas fossem dependentes do Estado, como estavam os portugueses em 1979, teria de se falar de uma semidemocracia, não exatamente uma democracia. E é contra isto tudo, contra estes aspectos da semidemocracia, que a Aliança Democrática reage. Reage em termos de uma proposta de revisão constitucional, reage em termos de uma outra política financeira de combate à inflação, que é um dos grandes objetivos no manifesto eleitoral da Aliança Democrática, e reage também a um outro aspecto desta semidemocracia, que é um regime em que há uma pluralidade de partidos que correspondem mais ou menos ao espectro partidário da Europa ocidental. Há partidos da democracia cristã, há partidos socialistas, sociais-democratas, enfim, os partidos portugueses têm um leque muito aproximado àquele que existe nas democracias da Europa ocidental, mas é um regime onde continua a haver o pressuposto que só aqueles que estão verdadeiramente identificados com a Revolução de 74 é que podem governar. E esses que estão identificados com a Revolução de 64 são a esquerda. É um regime em que só a esquerda pode governar, ou só se pode governar com a esquerda. E essa era também uma das alvos da mobilização da Aliança Democrática. A Aliança Democrática, no dia 5 de julho de 1979, isso ficou claro, é uma aliança democrática para uma nova maioria. E quando, a 10 de agosto, há a primeira reunião pública do Conselho Coordenador da Aliança Democrática, no comunicado diz-se o que é que significa essa nova maioria. E o objetivo dessa nova maioria é substituir, derrotar a maioria de esquerda que existe no país. Esse é o objetivo da Aliança Democrática.
derrotar a maioria de esquerda e substituí-la por uma nova maioria. É isso que une o PSD, o CDS, o PPM e os reformadores. Agora, vamos para o elemento da Aliança Democrática, para o outro elemento que é a aliança. Tudo isto que eu aqui disse podia ser obtido de várias maneiras, mas o facto de se ter escolhido a aliança, o facto desta ênfase numa nova maioria e na derrota da maioria de esquerda significa uma viragem política fundamental em julho de 1979. E é uma ruptura com as políticas que estavam, as estratégias que estavam a ser seguidas, quer pelo PSD, quer pelo CDS até então. Os dirigentes do PSD e do CDS, isto é, as pessoas que compunham as direções do PSD e do CDS, eram pessoas que tinham um papel na vida pública, não apenas desde 74, sobretudo da vida pública, mas também tinham um papel na vida nacional já antes de 74. E uma coisa que os definia é que, mesmo antes de 74, onde eles colaboravam em gabinetes de estudo governamentais, em organismos corporativos, ou mesmo na Assembleia Nacional, como era o caso de Francisco Sá Carneiro, de uma parte dos fundadores do PSD, era muito claro já nessa altura a identificação deles com aquilo que se podia chamar os modelos da Europa Ocidental. Eles queriam para Portugal um regime como os da Europa Ocidental. Mas antes de 74, e durante algum tempo, ainda estiveram dispostos a aceitar, para chegar a esse regime igual aos da Europa Ocidental, colaborar com a ditadura salazarista, nessa altura já sobre Marcelo Caetano, e esperar que dentro desse quadro ainda autoritário e ditatorial fosse possível criar no país condições para uma transição para esse regime europeu ocidental. Em 73 já muitos tinham percebido que não, e é por isso que Francisco Sá Carneiro rompe com com o regime e passa à oposição, recusando ser, abdicando do mandato de deputado e passando, digamos, para a oposição. É também por isso que em 74 Diogo Freitas do Amaral também não aceita o convite de Marcelo Caetano para ir para o governo. Eles já não acreditam que aquela fórmula seja a exata, e é também por isso que depois de 25 de abril de 1964 eles aparecem todos em posições de destaque no novo regime democrático. Era claro que eles estavam identificados com uma democratização, desta vez por via revolucionária da sociedade portuguesa. Mas depois de 74, não acreditando já no modelo ditatorial salazarista, eles tinham continuado, conformaram-se, uma grande parte dos dirigentes do PSD e do CDS, a esperar chegar a esse regime de tipo europeu ocidental, sobre a tutela dos mecanismos e dos poderes herdados do processo revolucionário de 1974-75. E isso queria dizer chegar a essa democracia em colaboração com umas forças armadas esquerdizadas e com os partidos de esquerda. Em 79 isso significaria tentar fazer reformas, tentar obter a revisão constitucional, tentar mudar o país, tentar liberalizar e democratizar o país, ou em colaboração com o Partido Socialista, que era o maior partido na Assembleia da República, ou com o apoio do Presidente da República, o General Ramalhianes, que era também o Presidente do Conselho da Revolução e o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e que representava, digamos, os equilíbrios do 25 de novembro. Esta era uma posição que tinha sido aquela que quer o PSD e o CDS tinham assumido desde 76, isto é, tentar incluir quer o Presidente da República, quer o Partido Socialista, numa maioria democrática a partir da qual se fizessem as reformas. E aquilo que alguns líderes, quer do PSD e do CDS, tinham concluído em 1979, é que essa via, por mais agradável que fosse, porque era consensual, porque evitava rupturas, porque seria mais, teria menos dificuldades de execução, era uma via impossível.
E uma das pessoas que expressou isso mais claramente e mais frontalmente foi Francisco Sá Carneiro. E isso provocou, aliás, rupturas graves dentro da direção do PSD, onde muita gente continuava a preferir aquela via de colaboração com o Partido Socialista e com o Presidente da República. E Francisco Sá Carneiro rompeu com isso não por feitio, tinha um feitio, mas não foi só por feitio, mas por lucidez, por visão. Não era possível contar com o Partido Socialista porque o Partido Socialista, na posição de charneira em que se tinha posto, isto é, de partido central do regime, estava interessado em jogar com a esquerda e a direita e, portanto, não estava interessado em estar nem de um lado nem do outro. O que quer dizer que estava interessado no status quo, naquilo que existia. E não estava interessado, portanto, em colaborar com reformas, não tinha estado desde 76 até 78 e não estaria. Estava interessado, estava disponível para governar com gente da direita, tinha aberto o governo ao CDS em 1978, mas não era para fazer mudanças. E o Presidente da República, o General Yanes, embora fosse um homem conservador, aliás, vem dizer em 1980 que o modelo de sociedade com o qual está mais identificado é também o da Aliança Democrática e muito provavelmente estava a ser sincero, mas a verdade é que estava preso, até pelo seu, enfim, código militar, estava preso aos equilíbrios do 25 de novembro que diziam que era preciso ressalvar o papel que o Partido Comunista e as forças de esquerda e de extrema-esquerda tinham no regime e manter esses equilíbrios e compromissos. E, portanto, também nunca aceitaria uma confrontação, uma ruptura com os equilíbrios atingidos, com os acordos entre o MFA e os partidos na primavera de 1976. Não era possível contar com o General Yanes para outra coisa. O General Yanes iria sempre oscilar de um lado para o outro. O General Yanes tinha nomeado em 1978 o governo de Mota Pinto, com um programa até reformista, e tinha-o substituído em 1979 pelo governo de Maria de Lourdes Pinto da Silva. Isto é, havia uma flutuação, uma grande incerteza. E era esta a impressão de Francisco Sá Carneiro, isto era o resultado, aquilo que ele via. Assim não se ia lá. O resultado era apenas o equívoco, a ambiguidade e a instabilidade. Um governo cada 8 meses, todos zangados, porque entretanto Mário Soares tinha-se zangado com o General Yanes e, portanto, este regime de instabilidade era o que existia. Portanto, a Aliança Democrática é uma tentativa de romper isto através da mobilização do país, de um apelo ao país para nas eleições intercalares de dezembro de 79, proporcionar uma nova maioria e uma nova força democrática, e portanto também nesta força, para romper com esta situação. Porque é que havia a possibilidade de fazer isso? Isto é, não era apenas uma intuição sem qualquer análise da realidade. Havia uma possibilidade, porque o país se tinha transformado nos anos 60 tremendamente com a industrialização, a imigração e a urbanização. Tinham-se formado classes novas e era evidente que essas classes novas tinham sido a razão pela qual tinha sido possível destruir tão facilmente a ditadura salazarista em 74. Já ninguém está agarrada aos modelos autoritários, mas também era óbvio que essas classes médias, essas novas classes médias, mais do que as classes médias, essa população com aspirações estava frustrada com aquilo que tinha sido o resultado da Revolução em termos sociais e económicos. Basicamente, em 79, aquilo que parecia que a Revolução tinha significado era uma interrupção do crescimento económico do país, da prosperidade, da autonomia, das novas aspirações que os anos 60 tinham dado a muita gente. E, portanto, essas pessoas estariam disponíveis para um projeto cuja mensagem principal fosse dar à sociedade a oportunidade de voltar a ter esperança, voltar a ter aspirações, voltar a criar a riqueza, voltar a ser autónomo. Ao mesmo tempo, havia também uma outra impressão, que foi a capacidade de resistência que a sociedade portuguesa tinha mostrado em 75 à tentativa de tomada do poder do Partido Comunista. No verão de 75 tinha havido um grande levantamento popular anticomunista em Portugal.
Francisco Sá Carneiro, que não estava em Portugal nessa altura, que veio só em setembro, tinha ficado impressionado com essa movimentação. E era possível, portanto, apelar a todas essas pessoas para um regime que fosse claramente, significasse claramente uma decidida opção por um modelo europeu e ocidental, que acabasse com aquelas ambiguidades neutralistas, terceiro-mundistas. E isso é algo que a Aliança Democrática também traz. A Aliança Democrática é a aliança de um país que está na NATO, de um país que não só pediu a adesão à Comunidade Económica Europeia, como tinha pedido o governo em 1977, mas que vai trabalhar para isso e vai tornar essa adesão possível. É isso também que o governo da Aliança Democrática traz. Vamos concluir. A história da Aliança Democrática geralmente e para concluir, que o Miguel fez-me o favor de lembrar que há um tempo para o passado, mas o futuro também precisa de ser ouvido. Às vezes há uma redução da experiência da Aliança Democrática apenas ao lado trágico. Nós sabemos que em dezembro de 1980 tudo isto teve essa interrupção, enfim, naquilo que era mais dinâmico, naquilo que era mais arrebatador, com a morte de Francisco Sá Carneiro e da Adelina Mar da Costa. As coisas nunca mais foram as mesmas. Mas a Aliança Democrática ainda durou mais 2 anos agitados, 2 anos instáveis, mas ainda se conseguiu muita coisa e não foi uma época totalmente perdida, não foi uma oportunidade perdida. Fez-se uma revisão constitucional, é verdade, não se fez como o Sá Carneiro tinha proposto, provavelmente com um referendo e com uma maioria de revisão constitucional, fez-se com o Partido Socialista, mas fez-se porque havia a maioria da Aliança Democrática. Sem a maioria da Aliança Democrática, Mário Soares nunca se teria movido. Na revisão constitucional contou a zanga que ele tinha com o IENS, mas contou, obviamente, a pressão da maioria da Aliança Democrática, e a fórmula chegou para aguentar ainda as eleições de 1980 e até mesmo as eleições autárquicas de 1982. E em 81, 82 fez-se muito, por exemplo, a fechar os dossiês de adesão à Comunidade Económica Europeia. Isto é, os governos da AD de 1981, 82 e 82 foram fundamentais para o processo de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. O que é que ficou desta experiência? Bem, ficou a importância da Aliança Democrática para a democracia em Portugal. Foi um passo fundamental para tornar a democracia efetiva, isto é, para acabar com a semidemocracia, com os conselhos da Revolução e os últimos resquícios do PREC. A revisão da Constituição Económica ainda esperaria para 1989, mas aqui houve uma viragem aqui. Foi fundamental também para aumentar a representatividade do regime. A Aliança Democrática reconciliou muita gente com a democracia em Portugal. Não, isto não era só um regime da esquerda. Era também um regime onde a direita também podia governar. Houve muita gente que aderiu à democracia, finalmente vendo que era um regime representativo. E foi também um regime onde se criou onde foi possível, através da Aliança Democrática, criar esta força interna de mudança. Isto é, não esperar, como esperamos no princípio do século XX, por choques externos para mudar em Portugal, mas tendo em Portugal uma opinião mobilizada para exigir essa mudança. Portanto, o património, em termos de democracia, da Aliança Democrática é fundamental, é algo que não devemos esquecer, é algo de que devemos estar orgulhosos, e é também algo que nos pode mostrar como outras coisas eram possíveis, porque se hoje
muita coisa parece impossível, acreditem, no verão de 1979 ainda parecia mais impossível. O país do Conselho da Revolução, o país que tinha estado a 4 anos do PREC, o país em que o Alentejo era do PC e a cintura industrial de Lisboa também, esse país era algo muito mais terrível, um muro muito mais terrível de escalar do que o país 2. E eles atreveram-se, eles lançaram-se para a frente e conseguiram. Eu acho que se pode dizer que conseguiram, porque hoje vivemos, apesar de tudo, apesar de todos os defeitos que temos no país que temos, muito se deve à Aliança Democrática e ao 5 de julho de 1979. Obrigado pela vossa atenção. Espera aí. Obrigado.